Fala galera, meu nome é Davi Caldas, você está no Intelectus Podcast, o seu podcast de teologia e assuntos afins. Esse é o episódio de número 53 e hoje nós vamos conversar um pouco sobre os principais mitos a respeito da doutrina do juízo investigativo. Antes de começar, você já sabe, se você está ouvindo esse podcast no YouTube, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal caso não seja inscrito e ativar o sininho de notificações para não perder as nossas atualizações. Se estiver ouvindo esse podcast em outra plataforma de vídeos ou de podcast, não deixe também de divulgar este trabalho. Você também pode ajudar esse podcast fazendo um pix para a chave davicaldasb, esse B é de Bezerra, @gmail.com. Dito isso, vamos começar o episódio. Nos últimos 3 episódios, nós fizemos uma análise da doutrina do juízo investigativo, também chamada de doutrina do santuário, e que eu gosto de chamar de doutrina do juízo pré-advento. A análise que nós fizemos foi dividida em 3 episódios. No primeiro, nós analisamos Daniel 7, no segundo, Daniel 8 e no terceiro, Daniel 9, que são os capítulos principais que embasam, que fundamentam a doutrina do juízo investigativo. Essa doutrina, como o ouvinte deve saber, é defendida, sustentada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas como nós aprendemos nos últimos 3 episódios, ela não é uma doutrina adventista, ela é uma doutrina bíblica. Uma doutrina que está bastante explícita, diga-se de passagem, no capítulo 7 de Daniel. Assim sendo, não faz muito sentido que as pessoas sejam contra a doutrina do santuário. Faz sentido que elas sejam contra, talvez, alguns detalhes da interpretação adventista sobre a doutrina bíblica do santuário. Mas, pois bem, após esses 3 episódios, eu notei que ficou faltando falar de alguns mitos que são muito comuns em relação à doutrina do santuário. São algumas crenças que as pessoas que não são adventistas, em especial as pessoas que são anti-adventistas, mantêm em relação a essa doutrina. Sendo assim, o que nós vamos fazer hoje é desmistificar essas crenças, é nos contrapor a cada um desses principais mitos. Sem mais delongas, portanto, vamos começar a exposição dos mitos e as nossas respostas. Mito número 1. A doutrina do santuário serve para Deus descobrir ou definir quem foi salvo e quem não foi. Segundo esse mito, os adventistas creem que Deus definirá quem vai ser salvo no juízo investigativo. Ou seja, se nós temos um cristão, por exemplo, que morreu em Cristo, Deus ainda não definiu se ele vai ser salvo ou não. Isso só vai acontecer no juízo investigativo. Mas essa visão sobre o juízo investigativo está completamente errada. Note, a Bíblia deixa muito claro em várias passagens que a salvação é definida com base na fé que a pessoa teve até a morte. Em Mateus 10, 22, por exemplo, Jesus diz aos seus discípulos: "Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo." Já em João 3,18, vemos Jesus dizer o seguinte a Nicodemos: "Quem nele crê não está condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus." Em Hebreus capítulo 3, no verso 14, lemos algo semelhante. O autor afirma: "Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos." Já em Apocalipse capítulo 2, verso 10, podemos ler: "Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida." E mais adiante, no verso 26, ainda lemos: "Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei a autoridade sobre as nações." Em suma, a Bíblia deixa bem claro que a salvação é definida com base na fidelidade até a morte. Se alguém manteve uma fé verdadeira e viva em Cristo até a morte, essa pessoa é salva. E ora, se esse é o caso, é óbvio, claro e evidente que o juízo investigativo não serve para definir quem será salvo. E muito menos, claro, esse juízo serve para Deus saber quem foi salvo e quem não foi. Afinal de contas, ele é onisciente, ele sabe tudo desde sempre. Então, qual é a função do juízo investigativo? Bom, podemos dizer que existem 2 funções. A primeira é mostrar, diante dos anjos, que o chifre pequeno está errado e condená-lo. E a segunda também é mostrar, diante dos anjos, que os crentes que foram salvos por Jesus realmente depositaram fé verdadeira em Jesus e que os professos crentes que não foram salvos
não o foram porque não depositaram uma fé verdadeira em Jesus Cristo. Em outras palavras, o juízo investigativo ou o juízo pré-advento serve para gerar transparência. A intenção é que todos os anjos saibam como que Deus fez o seu juízo e tenham a mais plena certeza e convicção de que o seu juízo foi justo. E como nós já vimos nos episódios anteriores, existem algumas passagens bíblicas que indicam que esse mesmo juízo, que é feito em benefício da transparência para os anjos, também será feito em benefício da transparência para nós. Quando nós estivermos no céu, no período do milênio, teremos acesso a todos os casos e saberemos com certeza como que Deus fez os seus julgamentos e como que Deus foi justo em cada um deles. É por essa razão, diga-se de passagem, que o juízo também é a purificação do santuário. Toda a mancha de dúvida que os pecados deixaram sobre o santuário e que podem gerar dúvidas sobre o próprio caráter de Deus é limpada nesse juízo. E é a partir desse longo processo de juízos de transparência que Deus irá garantir que ninguém mais vai ter dúvida sobre o seu caráter e de que o pecado nunca mais se levantará. Cabe lembrar que Deus, embora não nos deva nenhuma satisfação, tem um caráter transparente e amoroso. É por isso mesmo que ele diz em Amós, capítulo 3, verso 7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ora, evidentemente, ele não tem nenhuma obrigação de avisar, mas ele avisa por amor e transparência. Em suma, o juízo pré-advento não serve para definir salvação ou para Deus descobrir quem foi salvo ou não. Serve para gerar transparência. Mito número 2. O juízo investigativo torna insuficiente o sacrifício de Cristo. Muitos não-adventistas acreditam que sustentar a doutrina do juízo investigativo implica não crer na suficiência do sacrifício de Cristo. Isso porque, se nós precisamos ainda de um juízo investigativo para sermos declarados justos, então o sacrifício de Cristo não foi suficiente nesse sentido. E como o Novo Testamento ensina, evidentemente, que o sacrifício de Cristo é suficiente para nos salvar, então a doutrina do juízo investigativo estaria errada. Inclusive, uma das frases de Jesus que é muito utilizada para compor um argumento contra a doutrina do juízo investigativo é o está consumado, que ele brada na cruz. O argumento anti-adventista é o seguinte: se Jesus diz que está consumado, não há mais nada a ser feito depois dali. Se os adventistas dizem que ainda existe um juízo investigativo, então eles estão contradizendo o próprio Jesus. Não obstante, mais uma vez, essa visão dos não-adventistas está completamente equivocada. Primeiro porque, como já vimos, a salvação não é definida no juízo investigativo. Não é para isso que o juízo investigativo serve. A salvação é definida por meio da fé que o crente mantém em Jesus até o fim da sua vida. Portanto, quem morre em Cristo já está salvo. Não é necessário esperar até o juízo investigativo para que alguma coisa seja decidida nesse sentido. O que se faz no juízo investigativo é apenas confirmar aos anjos por que aquele crente foi salvo. Se há, portanto, alguma justificação no juízo investigativo, não é a justificação diante de Deus, porque o crente já foi justificado diante de Deus por meio da fé em Jesus durante a sua vida. A justificação, entre aspas, no juízo investigativo é diante dos anjos. É Deus lhes mostrando que ele foi justo em seu julgamento. Segundo, o fato de existirem processos depois do sacrifício de Cristo não implica que a cruz não é suficiente para a salvação do homem. Isso porque, além da salvação, de fato, existem processos posteriores. Por exemplo, embora a salvação tenha sido completa na cruz, nós ainda não fomos transformados em pessoas absolutamente sem pecado. Todos os crentes, desde que Jesus morreu e ressuscitou, continuam sendo pecadores. Ainda que eles sejam transformados pelo Espírito Santo em pessoas muito melhores e justificados diante de Deus, eles ainda cometem pecados e eles ainda possuem inclinação ao pecado, eles ainda são imperfeitos. Isso é uma coisa que só vai mudar na volta de Jesus. Outra coisa que nós ainda aguardamos é o reino de Cristo no sentido mais concreto.
Embora, em certo sentido, já vivamos o reino de Cristo num sentido espiritual, em algum momento Jesus vai voltar, o pecado vai ser destruído, os ímpios serão condenados, a terra será reformada e então haverá o reino concreto de Jesus. Então note, o está consumado de Jesus não implica que não há mais coisa para acontecer depois. A salvação, de fato, foi concretizada. No entanto, o desenrolar da história da redenção continua. E é nesse sentido que o juízo pré-advento deve ser entendido. Ele não existe para que Deus defina a salvação. Isso já foi definido na cruz. Ele existe para cumprir outras funções dentro do plano de redenção divino. E essas funções estão relacionadas, como já dito, à transparência. Mito número 3. A doutrina do juízo investigativo contraria a ideia bíblica de que quando nós pedimos perdão, Deus nos perdoa e joga os nossos pecados no mar do esquecimento. Esse argumento está baseado em vários textos bíblicos, como Miqueias 7:19, Hebreus 8:12, Hebreus 10:17, Jeremias 31:34 e Isaías 43:25. Diante desses textos, os não-adventistas ou anti-adventistas muitas vezes raciocinam o seguinte: se Deus esquece os pecados, então não pode haver um juízo investigativo, onde esses pecados vão ser relembrados. Mas esse argumento não faz sentido. É bastante claro nesses textos que eu mencionei aqui que Deus esquece o pecado no sentido de que ele não vai condenar uma pessoa por determinado pecado que ela já confessou, do qual ela já se arrependeu e pelo qual ela já pediu perdão sincero. Ou seja, uma vez que Deus aceitou o pedido de perdão, ele não voltará atrás na sua decisão e condenará essa pessoa por um pecado já perdoado. Esse é o sentido dos textos, e não o sentido de que Deus literalmente esquecerá dos pecados. Ele pode lembrar dos pecados novamente em um contexto que não seja de condenação, e esse é o caso do juízo investigativo. Pecados que já foram perdoados são lembrados no juízo investigativo não para condenar os crentes, mas para indicar aos anjos por que esses pecados foram perdoados. Podemos dizer, inclusive, que é mais preciso afirmar que é a redenção divina e a fé do indivíduo em Jesus que são relembradas, e não necessariamente o pecado. O pecado ele acaba sendo relembrado porque a redenção é relembrada, mas o foco ali não é o pecado, o foco é o perdão. Mito número 4. A doutrina do juízo investigativo contraria a entrada de Jesus no lugar santíssimo do santuário celeste no momento de sua ascensão. E, além disso, implica que Jesus ficou longe do Pai, no lugar santo, durante 18 séculos, até que apenas em 1844 ele entrou no lugar santíssimo, onde está o Pai. Essa alegação é muito comum entre os anti-adventistas. Para entendê-la melhor, nós precisamos compreender qual é a relação que os adventistas traçam entre o ritual do dia da expiação e o juízo investigativo, que é a purificação do santuário celeste. Vamos então fazer um breve retrospecto aqui e, na sequência, nós apresentamos o equívoco desse mito. Muito bem, no ritual do Yom Kippur, ou o dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo do santuário. E ao entrar no lugar santíssimo, ele fazia algo que não era feito durante todo o ano, purificar o santuário. Cabe lembrar que o lugar santíssimo do santuário terrestre simbolizava a presença de Deus. E o que faziam os demais sacerdotes nos outros dias do ano? Eles oficiavam no lugar santo, e não no lugar santíssimo, e faziam os sacrifícios diários, que eram os sacrifícios normais de todo o ano. E, pois bem, o que isso tudo simbolizava para o futuro? Segundo a interpretação adventista, simbolizava que Jesus, após ascender aos céus, intercederia por todos os crentes, todos os dias, fazendo assim o trabalho de um sacerdote, e em 1844 iniciaria o juízo investigativo, que é a purificação do santuário celeste, fazendo assim o trabalho de um sumo sacerdote. E aqui vem o X da questão. É possível enxergar o santuário celeste como sendo exatamente igual ao santuário terreno, ou o santuário celeste possuindo algumas diferenças em relação ao santuário terreno. Os primeiros adventistas tendiam a enxergar o santuário celeste como sendo exatamente igual ao santuário terreno. E isso levava a uma visão um pouco mais literalista.
Nessa visão mais literalista, o santuário celeste tem literalmente 2 compartimentos, assim como o santuário terreno. Jesus desempenha as funções de sacerdote no lugar santo, o primeiro compartimento, e após 18 séculos, ele sai do lugar santo, entra no lugar santíssimo e passa a desempenhar a função de sumo sacerdote, no evento que é a purificação do santuário celeste e o juízo investigativo. No entanto, existe uma visão menos literalista, que é uma visão um pouco mais moderna e que tem sido seguida por cada vez mais teólogos adventistas. Nessa segunda visão, o santuário celeste não é exatamente igual ao santuário terreno. Uma das diferenças é o fato de que não existe uma divisão entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Essa divisão existia no santuário terreno porque, como os homens são pecadores, era necessário que existisse uma divisão entre o lugar santíssimo, que representava a presença de Deus, e o lugar santo. No entanto, uma vez que Jesus é um sumo sacerdote sem pecado, absolutamente perfeito, essa divisão não é necessária no santuário celeste. Até porque a Bíblia afirma que Jesus abriu caminho para o Santo dos Santos. Ora, mas se não há 2 compartimentos literais no santuário celeste, isso significa que os compartimentos no santuário terreno tinham mais o objetivo de representar as funções diferentes que Jesus desempenharia no céu do que propriamente o lugar onde ele estaria. E uma vez que lugar santo e lugar santíssimo no céu se misturam, já que não existe uma divisão, então é possível dizer que concomitantemente Jesus estava e está no lugar santo e no lugar santíssimo, no santuário celeste. Tendo compreendido essas 2 interpretações possíveis que existem dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós podemos agora lidar com esse quarto mito. Vejamos. Se nós considerarmos a interpretação menos literalista, isso já resolve o problema de cara. Afinal de contas, se não existe um véu separando o lugar santo do lugar santíssimo no santuário celeste, então, quando Jesus ascende ao céu, ele está tanto no lugar santo quanto no lugar santíssimo. Assim sendo, ele entrou no Santíssimo no momento da sua ascensão e continuou por lá durante os 1800 anos até que se iniciasse o juízo pré-advento. Então, problema resolvido. Além disso, se o lugar santo e o lugar santíssimo no santuário terreno estavam mais preocupados em simbolizar as funções que Jesus desempenharia do que propriamente os lugares em que ele estaria, isso também é bem cumprido nessa visão. Isso porque, quando Jesus ascende ao céu, ele inicia o seu ministério de intercessão pelo ser humano, é o que Romanos 8,34 nos afirma, e em 1844 ele inicia o juízo investigativo. Então aqui temos 2 funções. A primeira está mais relacionada ao que os sacerdotes faziam durante todo o ano no santuário terreno, e a segunda está mais relacionada ao que o sumo sacerdote fazia no dia da expiação, que era a purificação do santuário. Então note, o ouvinte, que trabalhando com essa hipótese, não existe essa questão de Jesus não ter entrado no lugar santíssimo no momento da ascensão, nem essa questão de Jesus ter ficado 1800 anos fora do lugar santíssimo, longe do Pai. Mas e se nós trabalharmos com a outra hipótese, a hipótese mais literalista? Nessa hipótese, realmente existe no céu um véu separando o lugar santo do lugar santíssimo, e Jesus realmente desempenha o ministério de intercessão no lugar santo. E o lugar santíssimo é o lugar onde ele vai desempenhar o juízo pré-advento a partir de 1844. Neste caso, os críticos estariam certos. Realmente Jesus, nessa hipótese, não teria subido ao lugar santíssimo no momento da ascensão, e ele teria passado 18 séculos no lugar santo, fora do lugar santíssimo e, portanto, fora da presença do Pai? A resposta aqui também é não. Em primeiro lugar, porque existe um evento que acontece no momento da ascensão que é chamado de a unção do lugar santíssimo, lugar este que também é conhecido na Bíblia como o Santo dos Santos. Esse evento acontece no santuário terreno e é predito que aconteceria no santuário celeste. Em relação ao santuário terreno, nós podemos ler sobre a unção dele por Moisés em Êxodo 30, dos versos 22 a 30, em Êxodo 40, dos versos 1 a 33, em Levítico 8, dos versos 10 a 13 e em Números 7, dos versos 1 a 89.
Em todas essas passagens, podemos ver que Deus ordenou a Moisés que ungisse todo o santuário e tudo o que havia dentro do santuário, o que incluía, claro, os objetos do lugar santíssimo e o próprio lugar santíssimo. Além disso, Deus ordenou também que fossem ungidos os próprios sacerdotes, Arão e seus filhos. Em suma, para que o santuário começasse a ser operado pelos sacerdotes levitas, foi necessária a unção do santuário. Essa unção foi feita por Moisés. Um ponto interessante também é que Moisés serviu como uma espécie de sacerdote antes de Arão e seus filhos serem instituídos oficialmente sacerdotes do povo de Deus. Afinal de contas, era ele que mediava entre Deus e o povo e foi ele que fez a unção do santuário. O próprio autor da Epístola aos Hebreus parece mesmo indicar que Moisés foi uma espécie de sacerdote. No capítulo 3, dos versos 1 a 2, podemos ler: Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Note que nesse texto, Jesus está sendo colocado como um sumo sacerdote e a comparação é feita com Moisés. É um indício, portanto, de que o autor de Hebreus equiparava Moisés a um sacerdote, um tipo de sacerdote. Pois bem, então temos essa unção do santuário terreno por Moisés e agora podemos ler sobre a unção do lugar santíssimo do santuário celeste. Isso está no capítulo 9 de Daniel. No verso 24, podemos ler: 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Note, ouvinte, portanto, que o santo dos santos no santuário celeste também seria ungido, à semelhança do que aconteceu no santuário terreno. E o que é importante nós termos em mente aqui é que a hipótese mais literalista não nega essa unção do Santo dos Santos. Ou seja, é possível crer na hipótese mais literalista e ainda assim crer que quando Jesus subiu aos céus, ele esteve sim no Santo dos Santos ao lado do Pai. O que ele fez nessa ocasião foi ungir o Santo dos Santos. Em segundo lugar, precisamos ter em mente o seguinte: o fato da Bíblia dizer que Jesus está ao lado do Pai não significa necessariamente que ele só fica ao lado do Pai e que ele fica preso ali. Na verdade, a ideia de que Jesus está à destra do Pai está muito mais preocupada em expressar a autoridade de Jesus do que propriamente o seu local físico. Não parece razoável pensar que depois que Jesus ascendeu ao céu, ele teve que ficar preso em um determinado cubículo ao lado do Pai e nunca mais se levantar. Definitivamente não é essa a ideia que a Bíblia quer expressar, e até mesmo a interpretação mais literalista entende isso. Ou seja, podemos considerar que Jesus tinha livre acesso a todos os lugares do santuário e a todos os lugares do céu. Ele não precisava apenas estar sentado ao lado do Pai. Além disso, nós precisamos considerar que Jesus, com certeza, tem acesso direto ao Pai. Afinal, ele não tem pecado e ele é um com o Pai. Ele é filho de Deus, ele é divino, ele é Deus também. Portanto, ainda que nós imaginemos que realmente existe uma separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo, não é razoável pensar que Jesus não possa transitar livremente entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Ele tem livre acesso ao Pai. Então, mesmo em uma interpretação literalista, poder-se-ia imaginar que Jesus opera as suas funções de sacerdote no lugar santo, mas tem livre acesso ao lugar santíssimo. Isso seria uma contradição em relação ao entendimento adventista? De forma alguma, porque o entendimento adventista não é que Jesus nunca entrou no lugar santíssimo antes de 1844. O entendimento adventista é que Jesus nunca entrou no lugar santíssimo antes de 1844 para fazer a purificação do santuário, ou seja, o juízo investigativo, o juízo pré-advento. O foco, portanto, está na função desempenhada no espaço e não na simples presença no espaço. Em suma, qualquer que seja a perspectiva que se adote, seja a mais literalista, seja a menos literalista, no fim das contas, isso não muda o quadro. Jesus, quando ascende aos céus, se encontra no lugar santíssimo,
Durante 18 séculos, ele tem livre acesso ao Pai. Durante esses 18 séculos, ele desempenha a função exclusiva de interceder por nós, que é uma função sacerdotal. E a partir de 1844, ele inicia uma segunda função, que é, além de interceder por nós, promover o juízo pré-advento, que é a purificação do santuário celeste. Portanto, a ideia de que o juízo investigativo ensina que Jesus não esteve no Santo dos Santos até 1844 ou que ele esteve durante 18 séculos longe do Pai é mais um mito. Mito número 5. A doutrina do juízo investigativo coloca Satanás como sendo corredentor com Jesus. Os críticos fazem essa ligação com base no seguinte fato. O ritual do dia da expiação, que é narrado em Levítico 16, envolvia, entre outras coisas, 2 bodes. Um bode deveria ser separado para Iavé e outro bode deveria ser separado para Azazel. Não existe muita clareza na Bíblia sobre o que ou quem seria Azazel. O texto então afirma que um sorteio deveria ser feito e o bode que acabasse sendo separado por meio do sorteio para Iavé seria morto e sacrificado. A partir do seu sangue é que o sumo sacerdote faria a limpeza do santuário. Já o outro bode, separado para Azazel, não era sacrificado nem era utilizado no ritual. Ele ficava preso assistindo todo o ritual e quando o sumo sacerdote terminava de purificar o santuário, ele transferia simbolicamente os pecados do santuário para esse bode vivo. Então esse bode era levado para o deserto e solto por lá. Ora, os críticos do Adventismo interpretam esses 2 bodes como ambos representando a Jesus. O bode que morre representa o sacrifício de Jesus e o bode que não morre representa o fato de que Jesus leva os nossos pecados para longe. Não obstante, os adventistas têm entendido essa metáfora do santuário de uma outra maneira. Do ponto de vista adventista, o bode que morre é Jesus, porque Jesus se sacrifica por nós. O bode que não é sacrificado não é Jesus, até porque ele foi separado para representar Azazel, enquanto que o outro bode foi separado para representar Iavé. Ou seja, o texto parece indicar que existem 2 personagens aqui, Iavé de um lado e Azazel do outro. A conclusão adventista tem sido que Azazel é uma forma de se referir a Satanás. Assim, o bode que fica vivo seria uma representação de Satanás. É por isso que no ritual ele não é sacrificado, porque quem faz o sacrifício pelos pecados é Jesus e não Satanás, evidentemente. O que significaria, então, o bode receber esses pecados e ser levado para o deserto? Significaria a condenação de Satanás pelos pecados que ele instigou em todas as pessoas. Afinal de contas, ele é dono desses pecados e ele precisa ser punido por esses pecados. Assim, o que o ritual estaria ensinando é que Jesus nos limpa dos nossos pecados e depois disso condena Satanás por esses pecados. Ora, não há nenhum problema em que algum cristão discorde dessa interpretação. Mas é desonesto dizer que essa interpretação significa que Satanás é um corredentor junto com Jesus, que Satanás teria uma participação na nossa salvação e na nossa limpeza dos pecados. Não, ele não tem. O que os adventistas ensinam através dessa interpretação é que Satanás receberá a paga pelos seus pecados, ele será condenado, e isso é algo que todo cristão acredita. Mas o ponto dos críticos aqui parece ser o seguinte: tanto no verso 5 quanto no verso 10 de Levítico 16, o texto parece indicar que os 2 bodes fazem expiação, e não apenas o bode que morre. Assim, se o bode para Azazel representa Satanás, então o texto estaria dizendo que Satanás participa da expiação com Jesus, que ele faz expiação também por nós. Seria isso mesmo? Vamos analisar o texto. O verso 5 diz: da congregação dos filhos de Israel pegará 2 bodes para a oferta pelo pecado e 1 carneiro para o holocausto. Aqui o texto dá a entender que os 2 bodes são oferta para o pecado. No entanto, um pouco mais adiante, nos versos 8 e 9, nós lemos: lançará sortes sobre os 2 bodes, uma sorte para o Senhor e a outra para Azazel. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Ou seja, como o ouvinte pode ver, no fim das contas, não são os 2 bodes que servem para a oferta, é apenas um. Então, por que o verso 5 parece indicar que os 2 bodes estão destinados à oferta pelo pecado?
porque não se sabia qual deles seria a oferta. Haveria ainda um sorteio. Então, até aqui, não existe nada que indique que Azazel participa da expiação. Mas aí vem o verso 10. Diz assim: Mas o bode sobre o qual cair a sorte para Azazel será apresentado vivo diante do Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como Azazel. Nesse texto, realmente se diz que uma expiação será feita por meio dele, o bode separado para Azazel. Como explicar isso? Bom, primeiramente, nós precisamos entender que existe uma dificuldade no próprio texto de Levítico 16. Não se trata de um texto fácil. Por que eu digo isso? Porque no verso 20 existe uma informação que parece contradizer o verso 10. Podemos ler: Depois de fazer expiação pelo santuário, pela tenda do encontro e pelo altar, Arão fará chegar o bode vivo. Ou seja, o verso 20 afirma muito claramente que o bode vivo só é utilizado depois que toda a expiação já acabou. Inclusive, não é só o verso 20 que indica isso. Dos versos 15 a 19, nós vemos uma narrativa de como o bode para Yahvé é morto e utilizado para expiar todo o santuário. Portanto, a pergunta aqui é de caráter exegético. O que exatamente o texto quer dizer? Ele quer dizer que o bode para Azazel também faz parte da expiação, ou que toda a expiação ocorre apenas com o bode para Yahvé e que o bode para Azazel só é utilizado após a expiação acontecer. Bom, existem duas formas de explicar essa aparente contradição. A primeira delas é recorrendo ao fato de que a palavra hebraica para expiação possui vários sentidos. Um desses sentidos é o de propiciação. Propiciação é o ato de aplacar a ira de um Deus, ou, no caso da Bíblia, aplacar a ira de Deus. E por que isso é importante? Porque quando pensamos em expiação no sentido de justificação dos pecados, ou purificação, ou limpeza dos pecados, é óbvio que isso é algo que apenas Jesus pode fazer por nós. No entanto, quando pensamos em algo que aplaca a ira de Deus, nós podemos pensar não apenas no sacrifício de Jesus, mas também na justa condenação dos pecadores que não se arrependeram, que não aceitaram o sacrifício de Jesus. Todos os crentes acreditam que quem não aceitou o sacrifício de Jesus e não se arrependeu dos seus pecados será condenado. Essa condenação faz parte da justiça de Deus, e a ira de Deus é aplacada por meio dessa justiça. Assim sendo, o que o bode Azazel faria aqui não é a expiação no sentido de justificação dos pecados, de limpeza dos pecados, de purificação dos pecados. Isso é a função de Jesus, representado pelo bode para Yahvé. E é por isso que o bode para Yahvé se sacrifica. O que o bode para Azazel faria aqui é receber a condenação final pelos pecados. Dizer isso não é nenhuma heresia, porque é efetivamente isso que vai acontecer com Satanás, com seus demônios e com todas as pessoas que não se arrependerem de seus pecados e não aceitarem Jesus como Senhor e Salvador. Todas elas serão condenadas pelos seus pecados. E assim, a ira de Deus por esses pecados será aplacada. É claro, algum ouvinte poderia dizer aqui que o sacrifício de Jesus já aplaca a ira de Deus. E isso é verdade, mas aplaca a ira de Deus em relação àqueles que creem em Jesus, não em relação àqueles que não creem. Aplaca a ira de Deus em relação àqueles que se arrependem dos pecados, não em relação àqueles que não se arrependem. Os que se arrependem têm seus pecados limpados por Jesus. Já os que não se arrependem, estes carregarão os seus pecados e serão condenados por eles. Uma segunda explicação possível é a seguinte: quando o verso 10 diz que o sacrifício seria feito por meio dele, a palavra hebraica para por meio pode ser traduzida de várias maneiras, como, por exemplo, ao lado, à frente e próximo. Portanto, existe uma possibilidade de que, na verdade, o texto não está dizendo que a expiação será feita por meio do bode para Azazel, mas sim que ela será feita ao lado do bode para Azazel, ou à frente do bode para Azazel. Como eu não sou hebraísta, eu não tenho certeza da força e da precisão dessa possível tradução. Isso aí eu deixo para a avaliação dos mais entendidos, mas é uma possibilidade. Se essa hipótese estiver correta, então o que o texto está dizendo é que quem faz a expiação é o bode para Yahvé. O bode para Azazel é apresentado vivo diante do Senhor apenas para assistir o bode para Yahvé sendo sacrificado.
Qualquer que seja a interpretação correta, cabe lembrar aqui uma passagem importante do livro de Hebreus. No capítulo 9, verso 22, o autor afirma: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. É bastante possível que o autor esteja se referindo aqui a um texto que está em Levítico. No capítulo 17, falando sobre por que as pessoas não deveriam comer carne com sangue, o texto vai afirmar no verso 11: porque a vida da carne está no sangue. Eu o tenho dado a vocês sobre o altar para fazer expiação pela vida de vocês, porque é o sangue que fará expiação pela vida. Assim sendo, a Bíblia parece indicar que o sangue era necessário para que houvesse a expiação no sentido de uma justificação dos pecados, de uma purificação dos pecados. E se esse é o caso, então o bode que representa Jesus parece ser o bode para Yahvé, que efetivamente é sacrificado. É esse o bode que representa a remissão de pecados por Jesus Cristo. O bode para Azazel, no entanto, uma vez que não é sacrificado, parece representar outro personagem. Então sim, aqui existe mais um mito. A Igreja Adventista não ensina que o diabo participa na nossa justificação, na nossa purificação. Isso é absolutamente equivocado, ainda que se discorde da interpretação adventista sobre a questão dos dois bodes. Aliás, cabe lembrar aqui que esse é um detalhe interpretativo. Ainda que esse detalhe estivesse errado, isso não anularia o fato de que a Bíblia fala sobre um juízo celeste pré-advento, que é a purificação do santuário celeste. Mito número 6. O chifre pequeno de Daniel 8 não pode ser Roma. É mais provável que seja Antíoco Epifânio. Essa alegação dos críticos é baseada no seguinte. Primeiro, supostamente o verso 9 de Daniel 8 afirma que o chifre pequeno sai de um daqueles 4 chifres do bode. E nós sabemos que os 4 chifres do bode representam as 4 divisões do Império Greco-Macedônico após a morte de Alexandre o Grande. Assim, se o chifre pequeno sai de uma dessas divisões, isso significaria que o chifre pequeno é um rei de uma dessas 4 divisões. E Roma, evidentemente, não é um rei de uma dessas 4 divisões gregas. Segundo, Antíoco Epifânio foi um rei de uma dessas 4 divisões gregas, a divisão dos Seleucidas. Esse rei, no 2º século a.C., foi responsável em determinado momento por fechar o templo dos judeus, sacrificar animais imundos no templo e proibir uma série de práticas judaicas. Isso acabou levando posteriormente à chamada Revolta dos Macabeus, e após exatos 3 anos e 10 dias, o templo foi reinaugurado pelos judeus. Os críticos do Adventismo dizem que Antíoco Epifânio se encaixa muito melhor na profecia do que Roma, e que as 2.300 tardes e manhãs se referem ao período que Antíoco Epifânio oprimiu o povo de Israel. Bom, vamos às nossas respostas. Quanto ao verso 9 do capítulo 8 de Daniel, o texto não diz que o chifre pequeno saiu de um dos chifres do bode. Embora algumas Bíblias traduzam dessa maneira, a tradução mais fiel ao original indica que o texto não fala de um dos chifres, mas sim de um deles. E esse de um deles pode estar se referindo tanto aos chifres, que são mencionados no verso anterior, quanto aos 4 ventos. Eu vou ler aqui os versos 8 e 9 na versão Nova Almeida Atualizada. Diz assim: o bode se engrandeceu cada vez mais, porém, quando estava no auge do seu poder, o seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar saíram 4 chifres bem visíveis, que cresceram na direção dos 4 ventos do céu. De um deles saiu um chifre pequeno que se engrandeceu na direção do sul, do leste e da terra gloriosa. Então, como o ouvinte pode perceber, o texto não diz que o chifre pequeno saiu de um dos 4 chifres do bode. Ele diz apenas de um deles, que pode estar se referindo aos chifres ou aos ventos. A opção interpretativa pelos ventos parece mais razoável por algumas questões linguísticas, outras questões poéticas, que eu não vou tratar aqui porque são um pouco complexas, e também por uma conexão com o capítulo 7. Afinal de contas, no verso 2 do capítulo 7, Daniel também menciona os 4 ventos. E o texto parece indicar que os 4 animais do capítulo 7 surgem dos 4 ventos. Assim sendo, a ideia de que o chifre pequeno também surge de um dos 4 ventos
Parece uma relação natural com o texto do capítulo 7. E o que dizer de Antíoco Epifânio? Bom, há várias dificuldades em encaixar Antíoco Epifânio aqui no capítulo 8 como sendo o chifre pequeno. Uma delas é que o templo de Israel é profanado por Antíoco Epifânio por 3 anos e 10 dias, como eu já disse. Essa informação pode ser encontrada no livro de 1 Macabeus, capítulo 1, versos 54 a 59, e 1 Macabeus, capítulo 4, versos 52 a 54. E antes desse período de 3 anos e 10 dias, Antíoco Epifânio já oprimia o povo judeu por 2 anos, conforme podemos ler em 1 Macabeus, capítulo 1, versos 20 a 53. Lembrando que o livro de Macabeus não faz parte da Bíblia hebraica nem da Bíblia protestante, mas ainda assim é um livro histórico muito importante. E qual é o problema desses períodos? O problema é que nenhum deles bate de forma alguma com as 2.300 tardes e manhãs. 3 anos e 10 dias não são 2.300 tardes e manhãs. 5 anos e 10 dias, se nós somarmos os 2 anos anteriores de opressão de Antíoco, também não dão 2.300 tardes e manhãs. E se nós considerarmos que as 2.300 tardes e manhãs, na verdade, são 2.300 sacrifícios e que, portanto, eles representam 1.150 dias, também não conseguimos encaixar esses períodos. Assim sendo, não parece que as 2.300 tardes e manhãs se referem ao período de opressão de Antíoco ao povo de Israel. Um segundo problema é que no verso 23 é dito que quando estivesse chegando o final do período de governo das divisões romanas, é aí que surgiria o rei feroz, que é o chifre pequeno. O problema é que Antíoco não aparece no fim das divisões gregas. Antíoco Epifânio começa a reinar em 175 a.C. A dinastia Seleucida, no entanto, só vai cair no ano 64 a.C. Portanto, mais uma vez, não parece que o texto está falando de Antíoco Epifânio. Finalmente, existem algumas descrições que não batem com a história de Antíoco. Uma delas é a descrição do verso 9. É afirmado que o chifre pequeno se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa, que é Jerusalém, Israel. No entanto, o fato é que ele perdeu o domínio da região da Judéia, a terra gloriosa, com a revolta dos Macabeus, e embora tenha dominado o Egito por algum tempo, o domínio foi muito curto e ele acabou sendo obrigado pelos romanos a abrir mão do seu domínio. Assim, quando olhamos mais de perto, percebemos que Antíoco Epifânio não cresceu muito para todas as direções. Na verdade, ele teve algumas derrotas bastante significativas e, no geral, o seu governo foi bastante mediano em termos de campanhas militares. Outro ponto que não bate com a história de Antíoco é o que diz o verso 11. Ali podemos ler que o chifre pequeno destrói o lugar do santuário. E bem, Antíoco Epifânio não chegou a destruir o lugar do santuário, ou muito menos o santuário. O que ele fez foi profanar o santuário. Quem de fato destruiu o santuário foi Roma, no ano 70 d.C. Cabe lembrar ainda que as visões, tanto de Daniel 2, quanto Daniel 7, quanto Daniel 8, são visões que se referem ao tempo do fim. No capítulo 8 mesmo, isso é repetido no verso 17 e no verso 19. E parece bastante evidente que Antíoco Epifânio não veio no tempo do fim. É muito mais razoável considerar que esse tempo do fim se refere a próximo da vinda de Jesus. De fato, quando lemos o capítulo 2, percebemos que todo esse conjunto de visões de Daniel conduz até o momento em que a grande pedra, que é o reino de Deus, destrói todos os reinos anteriores e enche toda a terra. Assim sendo, é bastante claro que todas essas visões conduzem ao finzinho dos dias neste mundo de pecado. Muito bem, então com esses dados em mente, podemos chegar à conclusão de que também é um mito a ideia de que Roma não pode ser o chifre pequeno e de que é mais provável que o chifre pequeno seja Antíoco Epifânio. Mito número 7. As 2.300 tardes e manhãs se iniciam com a aparição do chifre pequeno. Com base nessa ideia, os anti-adventistas afirmam que, se de fato o chifre pequeno é Roma, então as 2.300 tardes e manhãs não podem se iniciar no ano de 457 a.C., que é um ano que ocorre ainda dentro do período Medo-Persa. Como podemos responder a isso? Bom, o fundamento dessa argumentação dos críticos está nos versos 13 e 14 do capítulo 8 de Daniel. Ali podemos ler:
Depois ouvi um santo que falava e o outro lhe perguntou: até quando vai durar a visão do sacrifício diário suprimido e da transgressão desoladora? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados aos pés? Ele me disse: até 2300 tardes e manhãs. Depois, o santuário será purificado. Os críticos entendem aqui que a visão ao qual o santo que pergunta se refere não é a visão do capítulo 8 como um todo, mas apenas a parte referente ao chifre pequeno. Se essa interpretação estiver correta, então, de fato, as 2300 tardes e manhãs se iniciam quando aparece o chifre pequeno. O problema dessa interpretação, no entanto, e eu já pincelei isso nos episódios anteriores, é que não existem várias visões no capítulo 8. Existe uma visão apenas. Essa visão se compõe tanto do carneiro, que é a Medo-Pérsia, quanto o bode, que é a Grécia, quanto o chifre pequeno, que aparece depois. Portanto, quando o santo se refere à visão enfatizando os atos terríveis do chifre pequeno, ele não está dizendo que essa é uma visão à parte. Ele apenas está enfatizando que essa é a parte mais importante da visão. No entanto, só existe uma visão no capítulo 8. Em suma, os atos horríveis do chifre pequeno fazem parte da mesma visão em que nós temos também o carneiro e o bode. E se esse é o caso, então, quando o santo que responde afirma que a visão duraria até 2300 tardes e manhãs, a nossa contagem deve se iniciar não em quando aparece o chifre pequeno, mas em quando aparece o carneiro, e o carneiro é a Medo-Pérsia. É por isso que a Igreja Adventista do Sétimo Dia entende que a contagem precisa se iniciar em algum momento do Império Medo-Persa. E como nós já vimos nos episódios anteriores, o capítulo 7 também deixa isso claro, já que ele nos provê a informação de que esse juízo pré-advento, que é a purificação do santuário celeste, só pode se iniciar após 1798. Isso implica que as 2300 tardes e manhãs precisam se iniciar no mínimo no ano 502 a.C., que é dentro do Império Medo-Persa. Se ele se iniciar antes disso, o seu término já será antes de 1798, o que não bate com as predições de Daniel 7. Portanto, existem ótimas evidências para considerar que sim, as 2300 tardes e manhãs devem se iniciar em algum ponto do Império Medo-Persa. Mito número 8. A doutrina do juízo investigativo está errada porque a data está errada. É muito comum que os críticos do Adventismo tentem refutar a doutrina do juízo investigativo com base em algum erro de cálculo, em algum erro de data. Ora, os Adventistas do Sétimo Dia têm afirmado tradicionalmente que o juízo investigativo se inicia em 22 de outubro de 1844. Assim, os críticos acreditam que se eles refutarem ou o dia, ou o mês, ou o ano, isso destrói a doutrina do juízo investigativo. Mas a verdade é que não destrói. Essa questão da data é apenas um pequeno detalhe. Se de fato os adventistas estiverem errados em relação à data exata do início do juízo investigativo, isso não muda o fato de que a Bíblia fala sobre um juízo celeste pré-advento, que é a purificação do santuário. Também não muda o fato de que todos os cálculos baseados na Bíblia levam mais ou menos a esse período de 1843 a 1844. Ou seja, se houver um erro de cálculo para um mês a mais ou um mês a menos, para um ano a mais ou um ano a menos, isso não faz a menor diferença para a doutrina. No máximo, isso provaria que os adventistas erraram o cálculo, erraram a data, mas a doutrina em si e o período geral estão corretos. Mas antes de fechar esse ponto, é importante eu mencionar como que os adventistas chegaram ao dia e ao mês. Nós trabalhamos a questão do ano nos 3 episódios anteriores, mas não chegamos a falar do dia e do mês. Essa interpretação está baseada no seguinte: a Bíblia indica que as festas de Israel possuíam um caráter também prefigurativo daquilo que Jesus faria em seu ministério e depois. Não por acaso, Jesus, que é o nosso Cordeiro Pascal, morreu numa Páscoa. E não parece ser por acaso também que o Espírito Santo desce sobre os apóstolos em um dia de Pentecostes, que tradicionalmente é visto pelos judeus como o dia em que Moisés recebeu a lei. E o Espírito Santo, conforme nos diz Romanos 8, é aquele que nos ajuda a cumprir o preceito da lei.
Ora, com base nisso, é bastante razoável pensar que o início da purificação do santuário celeste seria num dia da expiação. Afinal, o dia da expiação simbolizava justamente essa purificação que aconteceria no santuário celeste. É com base nisso que os adventistas entendem que, em 1844, a data para o início do juízo investigativo, ou juízo pré-advento, foi 22 de outubro. Essa teria sido a data do dia da expiação judaico naquele ano. Não obstante, os críticos apontam um problema nessa data. No calendário judaico rabínico oficial, o Yom Kippur, o dia da expiação no ano de 1844, teria caído, na verdade, em 23 de setembro. Os adventistas têm respondido a isso, dizendo que, na verdade, a data está fundamentada no calendário dos judeus caraítas, que são uma seita do judaísmo que tem um cálculo diferente dos judeus rabínicos, que é um cálculo mais próximo do que a Bíblia ensina. Mas aqui, novamente, os críticos afirmam que há um problema, já que os próprios caraítas afirmam que a data do seu dia da expiação, em 1844, não foi 22 de outubro. O que parece, portanto, é que quando os mileritas calcularam o dia 22 de outubro, eles se basearam em algum outro parâmetro. E por mais que existam bons livros que discutam essa questão, e que também apresentem boas evidências bíblicas e até mesmo astronômicas de que o dia da expiação correto teria sido o dia 22 de outubro, mais uma vez eu reforço, a data exata não faz a menor diferença para o âmago da doutrina em si. Isso é apenas uma questão interpretativa menor. Se os adventistas estivessem incorretos nisso, isso apenas provaria que eles estão incorretos nisso, e não na doutrina como um todo. Da mesma maneira, o fato de não sabermos quando foi exatamente que Jesus nasceu não leva à conclusão de que a doutrina de que Jesus encarnou, nasceu, viveu como um homem, morreu e ressuscitou está errada. Pensar assim não faria nenhum sentido. Mito número 9. A doutrina do juízo investigativo é apenas uma desculpa para disfarçar o erro dos mileritas. Como nós já vimos no episódio passado, Guilherme Miller foi um pregador batista que estudava a Bíblia e que chegou a várias das conclusões que nós chegamos nos últimos episódios. Ele entendeu, por exemplo, que as 2.300 tardes e manhãs eram 2.300 anos, que se iniciavam em algum ponto do Império Medo-Persa e que esse ponto parecia ser, com base no capítulo 9 de Daniel, o ano 457 a.C., que é o ano do decreto de Artaxerxes para que Jerusalém fosse reconstruída e reorganizada politicamente. O problema de Miller, no entanto, foi não entender que, ao fim dessas 2.300 tardes e manhãs, o que se iniciaria era a purificação do santuário celeste, que é um juízo pré-advento. Para Miller, o que aconteceria ao fim das 2.300 tardes e manhãs era a volta de Jesus. A purificação do santuário seria a purificação da própria terra. Com base nesse erro, os seguidores de Miller, que geraram o movimento millerita, levaram muitas pessoas a crerem que Jesus voltaria entre 1843 e 1844. Evidentemente, Jesus não voltou nessa data, houve um grande desapontamento, muitas pessoas desistiram do movimento, outras continuaram tentando marcar datas para a volta de Jesus, e um terceiro grupo se convenceu de que os cálculos de Miller estavam corretos, mas Miller havia errado no evento. Assim, esse grupo passou a estudar para tentar entender o que exatamente dizia aquela profecia. Qual era o evento que ocorreria após as 2.300 tardes e manhãs? É esse terceiro grupo que acaba formando, anos depois, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E é esse terceiro grupo que vai entender que o evento predito era a purificação do santuário celeste, o juízo pré-advento. É com base nisso que os críticos do adventismo dizem que, na verdade, a doutrina do juízo pré-advento é apenas uma desculpa para disfarçar o erro de Guilherme Miller e dos milleritas. Mas essa é uma alegação maldosa e desnecessária. Note, o fato de que Guilherme Miller e os milleritas erraram ao dizer que Jesus voltaria após as 2.300 tardes e manhãs não implica que necessariamente os cálculos de Guilherme Miller e dos milleritas estavam errados. Da mesma forma, o fato de que os judeus da época de Jesus, incluindo os apóstolos, acreditavam que o Messias seria um líder militar e político que venceria Roma na base da força,
não implica necessariamente que, após a morte de Jesus, a ideia de que ele ressuscitou e ascendeu aos céus é apenas uma mentira inventada para desculpar o erro interpretativo que também os apóstolos acreditavam. Então, trazendo para os adventistas, eles realmente estudaram Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, Hebreus 8, 9 e 10, Apocalipse 11, Levítico 16 e mais uma série de outras passagens bíblicas e chegaram à conclusão de que Guilherme Miller estava correto em muita coisa. Ele só não conseguiu enxergar que o evento que a Bíblia estava prevendo era um juízo investigativo, que é a purificação do santuário celeste. Para que alguém possa provar a alegação de que os adventistas apenas estavam querendo desculpar o erro de Miller, é preciso provar que a interpretação adventista de que existe um juízo celeste pré-advento não tem fundamento bíblico. E com base no que nós vimos nos últimos 3 episódios, eu acredito que é muito difícil dizer que essa doutrina não tem um forte fundamento bíblico. O ouvinte pode até discordar dela, mas que ela está fortemente fundamentada na Bíblia, ela está. Mito número 10. A doutrina do juízo investigativo está baseada nas visões de Ellen White e nas visões de Hiram Edson. Bom, com base nos últimos 3 episódios, nós podemos dizer com bastante tranquilidade que a doutrina do juízo investigativo não está baseada em nenhuma visão de nenhuma pessoa. O fato de que Ellen White teve visões sobre a doutrina do juízo investigativo e que Hiram Edson, que foi um dos pioneiros da Igreja Adventista, também teve uma visão, que foi a de Jesus entrando no Santo dos Santos, não implica que essas são bases para a doutrina do juízo investigativo. As visões apenas despertaram essas pessoas, Ellen White e Hiram Edson, para algumas realidades que já estavam presentes na Bíblia. E tanto esse episódio quanto os últimos 3 provam isso. Afinal de contas, em nenhum momento eu fiz menção de Ellen White ou de Hiram Edson para embasar qualquer um dos meus argumentos. Em todo momento, o que eu fiz foi uso da Bíblia Sagrada. Mito número 11. O juízo celeste pré-advento, que é mencionado no capítulo 7 de Daniel, não trata do juízo dos crentes, trata apenas do juízo do chifre pequeno. Eu já tratei dessa questão nos episódios anteriores, mas eu vou resumir aqui. Sim, é verdade que tanto no capítulo 7 quanto no capítulo 8, o juízo é sobre o chifre pequeno. No entanto, nós precisamos lembrar que, primeiro, se o chifre pequeno oprime o povo de Deus, então o povo de Deus faz parte do processo. Segundo, se o chifre pequeno acusa o povo de Deus, é necessário julgar o povo de Deus para saber se essas acusações são verdadeiras ou falsas. Terceiro, uma vez que na Bíblia existe um direcionamento no sentido de que o povo de Deus é julgado primeiro e dentro do povo de Deus, os líderes do povo de Deus, então, para que haja o juízo do chifre pequeno, é necessário haver primeiro o juízo dos professos crentes. Finalmente, uma vez que se vindique os crentes no juízo, isso implica a culpa e a consequente condenação do chifre pequeno. Portanto, o que temos nos capítulos 7 e 8 de Daniel não é apenas o juízo do chifre pequeno, mas também o juízo do povo de Deus. E o resultado desse juízo é justamente a condenação do chifre pequeno e o recebimento por parte do povo de Deus do seu reino eterno que será governado por Jesus. Por fim, chegamos ao último mito, o mito número 12. A doutrina do juízo investigativo não tem nenhuma serventia na vida do crente. Pois bem, será que realmente não tem? Eu diria que a doutrina do juízo pré-advento nos traz muitas lições interessantes e importantes. A primeira é a de que nós temos um Deus que está de olho em todas as injustiças e ele vai julgar. Assim, podemos ter certeza e confiar de que os males causados pelo chifre pequeno serão julgados e condenados. A segunda é que nós temos um Deus transparente. Ele não é um Deus obscuro, um Deus que esconde as coisas. Ele é um Deus que quer deixar tudo às claras. É, portanto, um juiz confiável. É por isso mesmo que ele cria esse procedimento do juízo pré-advento, para que todos os anjos possam ter certeza de como ele julgou e de que ele julgou com justiça. De igual maneira, nós, humanos, os que formos salvos, teremos esse mesmo privilégio quando estivermos no milênio. E isso, claro, nos faz descansar no fato de que Deus é confiável. Por fim, a doutrina do juízo pré-advento nos mostra que Jesus está muito próximo de voltar, e isso, claro, nos enche de esperança.
Assim sendo, me parece claro que a doutrina do juiz investigativo e o conhecimento dela nos traz sim benefícios práticos. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Espero que o ouvinte tenha apreciado o episódio. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.